Assento em nome de Jesus Cristo, para que antes, irmãos, de fazer a leitura, traçar alguns agradecimentos. Quero primeiro agradecer a Deus pela dádiva da vida, porque o salmista me ensinou. Deitei e me levantei, porque o Senhor assim o permitiu. Quero também agradecer a minha esposa, essa mulher linda que Jesus me deu. São 24 anos de união. Coisa boa, irmãos, é ter alguém que te apoia, alguém que está ao seu lado. Ela é minha professora, minha amiga, minha conselheira. Eu louvo a Deus por sua vida. São 24 anos ao seu lado. E se Cristo não voltar, que Ele permite que eu passe mais 24 anos junto de ti. E ela tem que ajudar ela a suportar o karma, né? Jesus é lindo. E deu para ela essa cruz para ela carregar, que às vezes pesa, mas eu louvo a Deus que ela sabe sair com muita maestria. Eu sou grato a Deus por sua vida e por tudo. Pega no meu pé, é minha professora de teologia também. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, porque Jesus é bom o tempo inteiro e me deu o melhor da terra. Eu costumo dizer que o livro de Provérbios, no último capítulo, vai dizer que Lemuel, a sua mãe, vai lhe dar um conselho, dizendo que a mulher virtuosa, quem a encontrará? E vai traçar 22 adjetivos a essa mulher, representando as 22 letras do alfabeto hebraico. Ou seja, uma mulher virtuosa, ela é completa de A a Z, porque ela estará ao seu lado para todo o tempo. Então eu louvo a Deus porque eu encontrei essa mulher virtuosa e eu sou muito grato a Deus. Amém? Quero externar a minha gratidão ao meu pastor Marcos por tudo que tem feito, pelo apoio, alguém que tem me surpreendido de forma extraordinária. Alguns gestos pequenos do meu pastor tem me feito ver o cumprimento daquilo que o Senhor falou a mim há anos. E eu sou muito grato a Deus, porque o meu Senhor é um Deus que fala, e que Ele não está preso ao cronos dos homens, mas Ele trabalha no tempo dEle, no momento dEle, na hora dEle, porque tudo é para Ele. E eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que tem sido o canal de Deus, para que eu possa estar vendo o cumprimento da obra do Senhor em minha vida. Também quero agradecer ao meu pastor Maurinho, esse homem abençoado por Deus, que sempre esteve aqui nos apoiando, em outrora sempre também apoiou e cuidou do meu ministério, e eu louvo a Deus pelas oportunidades já me dadas aqui. É alguém que eu admiro, a quem eu me espelho também, no longo desse tempo que caminho aqui no ministério, e alguém como referência. Não muito longe também a sua digníssima esposa, que eu carinhosamente chamo de professora, que teve ali a dádiva de Deus, né, de me ensinar ainda no pezinho. E eu louvo a Deus que ela deve falar consigo: Jesus é lindo, salva, cura e transforma para a glória de Deus. Eu sou muito grato a Deus por isso. Feitos os agradecimentos aos nossos irmãos que aqui estão, a todo o corpo de obreiro, sou grato a Deus por isso. E feitos os agradecimentos, fazemos a leitura do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho a qual escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 7, versículo, muito obrigado, meu pastor, versículo de número 13. Essa semana parece que o diabo queria colocar tristeza no meu coração. Na segunda meu carro quebrou, e aí ontem eu fazendo comida, caiu a panela de óleo, e é natural a gente seguir. Eu acabei me queimando todo, mas eu digo: Jesus está no barco, na embarcação, e que Ele possa então, como aquele óleo quente que causou alguma ferida no meu corpo, a sua palavra possa penetrar e fazer uma marca no coração de cada um que aqui está, para que possamos guardar em nosso coração. Amém? Diz assim o texto, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 7, versículo de número 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas a estreita é a porta, e apertada é o caminho que conduz para a vida. São poucos a que encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Vou ler novamente. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinhóis, ou fígado dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis, abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Meus irmãos, eu sei que muitos que a questão, desde que iniciou esse propósito do estudo do Evangelho de Marcos, já deve ter ouvido falar sobre esse Evangelho. Mas antes de entrar no texto, eu procurei me aprofundar um pouco sobre a vida desse grande escritor, esse discípulo do Senhor. E é bem verdade, irmão, que nada melhor do que você buscar na palavra do Senhor. Uma frase célebre que eu peço sempre autorização, mas sempre a faço uso. Eu gosto de Bíblia porque Bíblia dá retorno. Essa frase é utilizada e de autoria do nosso pastor Maurinho, mas que eu levo como tema da minha vida, porque toda vez que você buscar alguma coisa, procure na Bíblia, porque a Bíblia sempre lhe trará um retorno. E buscando sobre o Evangelho de Mateus, eu encontrei algo super interessante. Quando nós voltamos para o livro do Êxodo, eu quero convidar você a não fechar o seu exemplar bíblico, como aqui somos doutrinados. O livro do Êxodo, capítulo de número 27, versículo de número 16 e 18. Eu vou ler para que possamos ganhar tempo, mas você tem a liberdade de buscar. Diz assim o texto, Êxodo 27, 16 e 18. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados de estofo, ou exatamente 9 metros. Será da seguinte cor: azul púrpura, carmesim e de linho, fino, retorcido, obra de bordado. As suas colunas serão 4 e as suas bases serão 4. Eu vou me prender apenas ao verso de número 16. Meus irmãos, quando nós estamos aqui lendo esse texto, a priori parece que não tem nada a ver com o que estamos estudando, mas para um bom leitor da Bíblia verá que todo o tabernáculo e todo o templo foi direcionado e escrito pelo próprio Deus. Tudo, desde o tamanho de um prego até as cores, quem escolheu não foi Moisés, foi o próprio Deus quem disse, eu quero tal coisa, e você apenas executa. E quando olhamos esse texto, é bem verdade que o Senhor está falando da entrada do tabernáculo, e Deus vai dizer, será feita de 4 colunas. É óbvio que quando olhamos para 4 colunas, para um bom entendedor, já vai fazer uma alusão aos 4 evangelhos. Ou seja, Deus está direcionando aqui a Moisés algo que iria acontecer. E bem verdade serão 4 firmamentos que estarão sobre a nova aliança. E ele vai tecer algo super interessante, dizendo que ele quer uma cortina de entrada que terá exatamente 4 cores. E eu me perguntei, por que 4 cores? E quando você vai buscar a fundo o significado, porque tudo na Bíblia tem um significado, ela está referindo, as 4 cores têm um significado extraordinário. Ele vai dizer de linho, eu não vou aqui falar das 4 cores, mas eu quero apenas tecer a cor que representa o Evangelho de Mateus. Mas se você buscar nos ensinamentos, verá que cada uma representa o Evangelho. E não só representa o Evangelho, como também traz a característica de Jesus Cristo que está implícito nessas cores. Para ser sincero e para que os irmãos tenham conhecimento, a cor a qual eu quero me atentar é a cor púrpura. Essa cor, irmãos, é mais chegado para o roxo. É super interessante que a revista, por nome super interessante, fez uma matéria de um achado dentro da cidade de Davi, de um pedaço de um tecido dessa cor roxa, a qual levou a um estudo ao povo judaico, como se encontrou um pedaço disso. E o rabino trouxe um estudo e disse ali naquela matéria, muito fácil, ora, a cor púrpura era uma cor roxa, esse roxo era uma cor que era utilizado somente pela autoelite daquela época. Se extraía de um pequeno molúsculo de 2 a 5 centímetros. Quando se apertava esse molúsculo, saía-se esse tingimento. Mas não era fácil de ter isso. Tinha que ser um bom mergulhador. E nós estamos falando de uma época que nós não tínhamos balão de oxigênio nem nada. Ou seja, o camarada tinha que ir às profundezas, colher esse molúsculo,
E não era um pouco, era muito. Para se tingir um pequeno tecido, havia necessidade de milhares daqueles moluscos para se quebrar e extrair esta cor. Não é à toa que, por se tornar uma matéria-prima de exclusividade, você vai ver que só poderia ter esta cor, estar sob esta cor, quem estava no alto padrão da sociedade. E não é à toa que, quando você vai na história, somente quem utilizava essa cor eram os reis da época, pela dificuldade, pela grande dificuldade de se extrair aquela cor e se tornar algo exclusivo. Para que vocês possam entender, esse tecido era negociado a peso de ouro e de prata. Era a cor mais cobiçada da época. E os reis então passaram a ter os seus mantos ou a sua capa com a cor roxa. Ou seja, quando alguém chegava ao seu reinado, via: este rei é poderoso econômico, esse rei tem um poderio econômico. E esta capa era utilizada como símbolo de poder econômico. E eu louvo a Deus que, certa feita, Isaías está entrando no templo quando ele vê um rei. Mas não é um rei que está sobre essa terra, não. A Bíblia vai dizer que ele vê um rei assentado num alto e sublime trono. E o seu trono não está na terra dos homens, não está na órbita dos planetas, está acima das estrelas. Mas ele também tem um manto. Mas o seu manto não era pequeno, era um manto tão grande que descia do terceiro céu, envolvia todo o segundo céu e ainda cobria essa terra. O que Deus está dizendo: ainda que os reis tenham esta cor, ainda que eles demonstrem que têm o poder, Deus está dizendo: eu sou o rei, que sobre mim tem todo o poder da economia, tudo está sobre o rei dos reis. Não é à toa, irmão, que era uma exclusividade. Quando nós chegamos no Império Romano, os romanos vão editar um edito dizendo que somente a realeza pode utilizar a cor púrpura. E quando lemos aqui que Deus escolhe a entrada do tabernáculo colocar roxo, Deus está dizendo: haverá um que será representado pelo Evangelho de Mateus, e ele não é um comum, ele será reconhecido como o Rei dos Judeus, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que está totalmente ligado ao Evangelho de Mateus a cor que nós lemos. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus é onde mais se encontra a palavra reino. É Mateus que vai iniciar de uma forma extraordinária, traçando a genealogia de Jesus, de Abraão até Cristo. Ele se atentou a colocar, a não deixar nenhuma brecha, em apresentar os judeus que eles estavam diante não de um homem comum, que eles estavam diante não de um personagem que ia passar, não. Eles não estavam diante de um pequeno profeta ou de um grande profeta, não. Eles estavam diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que ele vai começar traçando a sua genealogia, dizendo: olha de onde vem, e há uma promessa sobre a vida deste que está entre nós. O Evangelho de Mateus é o que mais registra passagens do Antigo Testamento. Nas minhas anotações, se encontrará no seu Evangelho 60 citações de outros trechos do Antigo Testamento, e 40 falando de cumprimentos da profecia de que viria o Messias. Mas não era o Messias comum, era o Messias que iria se assentar a uma cadeira. Esse Messias governaria, reinaria, e deste trono ninguém poderia o destroná-lo. Ele vem mostrando no seu Evangelho, narrando aos judeus: ei, está na hora de vocês despertarem. Eis aí o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Ele é Cristo que está mediante a vós. E nesse contexto que ele vem desenvolvendo isso, muitos judeus não ficaram apercebidos sobre esse Cristo. E é nesse contexto que ele vem narrando: eis aí um homem que está sobre ele algo extraordinário. E quando entendemos que Cristo é Rei, podemos então entender, irmãos, que alguém que tem um reino, que ele não é como os reis da terra. É por isso que o livro do Apocalipse, capítulo de número 19, vai dizer que ele é Rei dos Reis. Ora, quando está escrevendo, você vai ver que a primeira palavra está no singular, rei, mas posteriormente entra no plural, Rei
dos reis, porque está dizendo uma mensagem extraordinária. Todo rei tem uma limitação. Alexandre o Grande teve sua limitação, Nabucodonosor teve a sua limitação, Ciro teve sua limitação. Todos os reis, como agora tivemos a notícia do falecimento da rainha, todos eles têm a limitação no seu reinado. Mas Mateus está dizendo, estamos diante de um rei que ele não tem limite. O seu reinado é extraordinário, o seu reinado nada pode impedi-lo. Ora, todos os reis que passaram, por mais que governaram o mundo, um dia se encontraram com a morte, e a morte findou o seu reinado. Ora, Cristo, representado como rei, como aqui lemos, um dia a morte também veio encontrá-lo. A morte até conseguiu fazer com que ele descansasse, porque quando nós vamos analisar o evangelho do próprio João, vai dizer que Cristo foi colocado sobre uma cama. E cama, irmãos, não se enterra ninguém em cama, se enterra alguém em caixão. Ou seja, Cristo estava apenas descansando, porque ao terceiro dia, quando a morte achou que teria findado o rei dos reis, ele vem, se coloca de pé e diz: morte, aonde está a tua vitória? Eis aqui, eu estou agora anunciando a todos que eu sou o rei dos reis, de eternidade a eternidade. Ninguém pode parar este rei que tem todo o poder, não só na terra, mas a ele também foi dado autoridade e poder no céu. É nesse contexto, irmãos, que eu quero aqui iniciar falando que o Evangelho de Mateus traça Cristo como rei. Ele é o rei, o Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso. É alguém, irmãos, que veio para mostrar que ele não é um rei comum. E Mateus está trazendo isso. Agora, quando voltamos para Isaías, Isaías teve a oportunidade de vê-lo de uma forma gloriosa, como eu aqui disse. Ele viu o nosso Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Primeira coisa, a característica do seu reinado: o seu reinado não está só na terra, mas transcende toda a eternidade. O seu reinado está acima de todos os homens. E aqui temos aprendido diariamente, primeiro, que nós devemos ajuntar os nossos tesouros não aqui, mas no reinado aonde o ladrão não mina, aonde a prata e o ouro pode ser destruído, mas não, neste reinado onde o nosso rei está governando e reinando. Quem tem tesouro lá, o adversário não pode tocar. Quem tem tesouro guardado no reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o diabo não pode tocar, o ladrão não pode minar, porque o seu reino transcende a humanidade. Ele é rei sobre todos os reis. Aleluia. E é nesse contexto de um rei tão poderoso, que tem ao seu favor. Ora, o evangelista Lucas vai dizer que quando os anjos vêm anunciar a vinda desse rei a esta terra, enquanto ele anuncia aos pastores, no capítulo de número 2, vai narrar que enquanto aqueles homens estão atormentados, atônitos com a presença daquele anjo, e quando eles começam a entender, ele vai dizer que de repente, de uma forma gloriosa, milhares e milhares de anjos aparecem sobre esta terra, e eles começam a adorar e dizer um cântico: paz na terra, paz entre os homens, porque no dia de hoje nasceu o Salvador da humanidade. Ora, este rei é um rei extraordinário. Ele não reina só aqui, mas os anjos o reconhecem como rei. Ora, João vai dizer em Apocalipse que quando ele chega, os sacerdotes ou os homens de grande capacidade que estão no céu, que tinham sobre a sua cabeça diademas, quando ele pisa no céu, eles vão tirar as suas coroas, lançarem ao chão e vão exaltar e glorificar ao Cordeiro de Deus, que recebeu do Pai a vitória, e ele recebe também a consequência de se tornar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este rei que resolve descer à terra, este rei, tendo em seu favor
mensageiros que o faz como vento, é Ele que domina tudo, mas Ele resolve sair do seu trono de glória e dizer: Pai, eu sei que o preço é muito alto, mas eu estou disposto a recuperar a humanidade para que no seu reino seja um reino fecundo e abençoado. Esse rei deixa seu trono de glória e nasce de uma forma simplória, da mais simples possível, desce entre os homens, de uma família simples, de uma forma em que jamais alguém sendo rei poderia nascer. Ora, ele nasce entre os animais, ele nasce num lugar simples, onde ninguém, nenhuma mulher gostaria de ter o seu filho, mas é entre essa simplicidade, enquanto o rei está nascendo em uma manjedoura simples, talvez em panos não tão agradáveis, enquanto ele está nascendo de uma forma simples, 4 reis ou 3 reis, na verdade, estão vindo, trazendo presente a ele, para reconhecer que quem estava nascendo era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É nesse contexto que Mateus quer que o povo judeu e nós entendamos que este rei, ele desceu da glória, e eu louvo a Deus, porque ele vem nos instruir. Como nós estamos aqui falando, Mateus vai traçar os seus primeiros capítulos, direcionando a vida deste rei como de um grande rei, de alguém que outrora foi um grande líder. Ora, ele vai dizer que Cristo nasce e vai para o Egito, tipificando como Israel um dia esteve no Egito, mas ele vai dizer que sai do Egito como veio Moisés o libertador, Cristo também sobe do Egito. Ele vai também dizer que este rei, ele atravessa o Jordão, tipificando que quando o libertador resolveu sair do Egito, levou consigo o seu povo e atravessou o Mar Vermelho. É Mateus que vai narrar para que o povo possa entender que certa feita, um grande líder por eles reconhecido, que um dia ele assenta, ele recebe de Deus a ordem, a aliança de Deus, no monte desce e o povo ouve ele falar: este rei também vai assentar os seus súditos sobre o monte e dizer: deixa eu explicar para vocês, como Moisés nos ensinou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vim aqui para dizer a vocês que eu sou o maior libertador da humanidade. Assim como ele vai traçando para que o judeu, quando lesse as suas escritas, encontrasse nele que ele é o grande libertador. E é sobre esse rei poderoso, maravilhoso, exaltado, glorificado, que ele vai agora se assentar, ele vai estar entre os seus súditos, entre a humanidade, ao ponto, irmãos, de nos ensinar. Ora, com todo respeito, sabemos que estamos em meio à campanha política. É bem verdade que muitos políticos até podem bater na sua porta, mas após eleito, quase nenhum deles vai voltar lá. Mas este aqui, ele não é como os homens. Aleluia. Ele coloca os seus súditos e vai nos ensinar segredos que você não pode nem imaginar. Ele vai dizer: eu vou abrir abertamente como é o meu reino. Eu vim aqui para vos ensinar. Eu quero vos chamar de amigo. Eu quero que vocês façam parte do meu reino, não como qualquer, não. Eu quero que vocês estejam lado a lado comigo. E ele vai começar aqui a destrinchar, nos ensinando o que devemos fazer para que possamos encontrar este rei. E no capítulo a qual nós lemos, que antecedeu aqui, o doutor João trouxe uma exímia colocação sobre os ensinamentos. Ora, que rei é esse que diz: se você pedir, eu estou atendendo. Se você me buscar, me encontrará. Quando me buscar de todo o vosso coração. Ele diz: eu não estou olhando para você de uma forma como os homens olham. Eu não olho para você como talvez a humanidade olha, olhando para o que você tem, o que você pode, a tua influência, o teu poderio econômico. Não. Ele está dizendo: isso para mim nada serve, porque eu sou rei dos reis. Eu sou todo poderoso. A economia é minha, o poder é meu, o reinado é meu. O que eu quero é que o teu coração esteja um coração contrito, porque quando o coração contrito resolve clamar este rei, ora, ainda nos dias atuais, por causa
do pobre, do necessitado. Esse rei se levanta no terceiro céu e diz: Pai, vamos descer, se for preciso eu para a terra, se for preciso eu para o universo, se for preciso eu incomodo um rei, mas eu executarei a minha ordem, porque eu amo o meu povo. Esse é um rei diferente. E ele vem aqui nos ensinar sobre o seu reinado. E ele vem nos aconselhar. E como lemos aqui, agora ele vai nos dar um conselho: entrai pela porta estreita. Ora, algumas anotações eu fiz aqui sobre esta porta estreita. A porta estreita, irmãos, é algo que nós, quando vamos buscar no Antigo Testamento, sempre vamos encontrar falando sobre esse tipo de porta. Ora, quando os pastores de Jerusalém estavam conduzindo os seus rebanhos, como está lá no Salmo de número 23, que nós o conhecemos como Salmo do Pastor, ele vai dizer: guia-me sobre as veredas. O que são essas veredas? Estas veredas eram caminhos milenares que pastores iam traçando, e eles tinham um cuidado tão terrível com estas veredas, que se alguém modificasse essas veredas, poderia receber a pena de morte. Essas veredas eram caminhos estreitos, onde as ovelhas andavam uma na frente da outra, e o bom pastor nunca ia na frente. Pelo contrário, o bom pastor, ele é passivo de dar a vida às suas ovelhas. E ora, se tem uma ovelha doente, se tem uma ovelha de um pouco mais de idade, a tendência dela é que quando elas vão se enfileirando, ela vai ficando para trás devido à sua debilidade. Mas o bom pastor, ele vai na retaguarda para defender as suas ovelhinhas. O bom pastor tem consigo um cajado para que possa defendê-la. O bom pastor, se for possível, entrará em lutas corporais, mas ele defenderá o seu rebanho, como Davi nos ensina. Ora, quantas das vezes apacentando ovelhas de meu pai, encontrei ursos e leões, mas quando um deles apanhava uma das ovelhas, eu ia para cima e o rasgava no meio. Se Davi, um homem, o fez, imagine o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor, e como bom pastor estou disposto e executei de dar a minha vida para que minhas ovelhas sejam bem-sucedidas. Este rei que vem nos ensinar. Essas veredas eram caminhos apertadíssimos, e muitos dos pastores colocavam espinhos para defender quando as ovelhas passavam. E estes caminhos que os pastores utilizavam eram o que cumpria, que indo pelo caminho estreito, uma atrás da outra, chegavam a águas tranquilas e pastos verdejantes. Jesus Cristo, conhecendo, Jesus nunca utilizou os irmãos. Eu não estou aqui dizendo que não tem o que fazer, sim, devemos buscar, mas Jesus sempre utilizou coisas que o povo conhecia. Ele utilizava coisas que os homens estavam vendo, e eles conheciam sobre estas pastagens, sobre esses caminhos estreitos. E ele vai começar dizendo ao povo, aos seus súditos que estão ali, ele diz: entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E ele vai ainda completar dizendo: e muitos são os que entram por ela. É bem verdade, irmãos, que quantos de nós, talvez muitas outras pessoas, como aqui anunciou o meu pastor, poderiam estar aqui hoje, poderiam estar aqui conosco adorando e bendizendo a Deus, porque o salmista dizia: eu deitei e me levantei, porque o meu coração está funcionando, o meu pulmão está funcionando. E sabe quem fez isso? O meu Senhor. Por que não tirar, irmãos, algum tempo para adorar e bendizer e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido a vida para mim. Obrigado, Senhor, pelo meu café da manhã, ainda que seja um café simples, um pão com manteiga, um cafezinho preto. Quantos gostariam, mas Deus te deu essa oportunidade, eu tenho certeza. Irmão Danilo, eu estou passando por dificuldade, mas o arroz e o feijão Jesus preparou. Mas tinha ovo, glorifique a Deus, porque ovo é abençoado. Aleluia. Ovo não tem todo tipo de questão aí que se buscam dentro. Pode ver que os atletas comam ovo. Então Deus está te dando o melhor, irmão. Ah, irmão Danilo, não tem carne.
você clamar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se for preciso, Ele incomoda alguém, mas alguém vai trazer para você o alimento, porque Ele é o bom pastor e Ele cuida. E esses caminhos para as ovelhas eram estreitos. Eram caminhos que tinham espinho de um lado e do outro, para que elas se mantessem na linha. E Jesus está dizendo, entre pelo caminho estreito, porque lá no fim, ainda que pareça que não vai levar a lugar algum, quando vocês terminarem, tem pastos verdejantes e tem águas tranquilas. Mas em contexto ele está dizendo, muitos são os que escolhem os caminhos largos. Muitos são os que procuram, não querem entrar pelo caminho estreito, é muita regra. Lá é muito isso, muito aquilo. Eu que costumo, irmãos, conhecer muitas outras pessoas, dizem assim, eles costumam jovem dizer, você é da Bleia. A Bleia é muito cheio disso, a Bleia é muito cheio daquilo. Não, irmãos, não é cheio daquilo nem disso. Nós optamos em seguir a Jesus Cristo. Nós optamos e entendemos que o caminho que leva ao céu é um caminho estreito, é uma porta estreita, mas nós estamos aqui crendo que por mais que seja estreito esses caminhos, fique tranquilo, o Rei dos Reis está dizendo, sou eu que venho na retaguarda, sou eu que vos preparei morada, eu estou preparando, ainda que os caminhos são dificultosos, ficai-vos tranquilo, porque quando eu vim buscar vocês, eu tenho um reino totalmente diferente. Enquanto os homens brigam pelo ouro, nós iremos pisar neles. Enquanto os homens se autodestroem por diamante, Jesus disse, isso aí é como água em tudo que é lugar. No meu reino vai ter isso e nós não nos preocuparemos. Oh, irmãos, é por isso que ele está dizendo, entrar pela porta estreita. Mas tome cuidado com o caminho, porque há caminhos largos e eles te levarão para a destruição. Caminhos que parecem ser bom, caminhos que parecem, não, eu estou bem, eu estou prosperando, eu estou cada vez mais melhor, mas você esquece de agradecer pelo fôlego da vida. Já pensou se Jesus resolve apertar o miocárdio meu ou o seu? Se Ele resolve tirar o nosso oxigênio, como aqui o pastor disse, se Ele olha e diz, a senha hoje é a senha do Danilo, vou apertar o botão, irmão. Não tem cardiologista que possa impedir as mãos de Deus. Não tem, irmão, não tem médico, não tem doutor, não tem ninguém, não tem especialista, não tem neurocientista, nada pode impedir as mãos de Deus. Mas em contrapartida, o meu Senhor, quando resolve também estender a sua mão para abençoar, Ele confunde os psicólogos, Ele deixa os psiquiatras coçando a cabeça, Ele deixa o cardiologista perguntando, como é que aconteceu? Eu não tenho uma explicação, está tudo dizendo que era para terminar, mas o teu coração está batendo vigoroso como de uma criança, porque o meu Senhor, o Rei dos Reis, ainda age em prol dos seus amigos aqui na terra. É por isso, irmão, que Cristo está nos ensinando, entre pela porta estreita. A priori parece não vos levar a caminho algum, mas ficai-vos tranquilo, porque muito em breve vocês entrarão no reino de glória. Mas em contrapartida, esse Rei dos Reis, que resolve descer e explicar como é o seu reinado, entre os seus irmãos, os tratando como amigos, Ele vai dizer, agora tomai-vos cuidado. E Cristo aqui, que está falando, Ele vai tomar a palavra acautelar, irmãos. Acautelai-vos, Ele muda a tonalidade. Ele diz, tomem cuidado como os falsos profetas. Ora, é bem verdade que precisamos compreender o que é um profeta. Eu faço uma alusão muito simples. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, o Senhor elegeu ao sacerdote, ao sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no templo para ofertar do povo a Deus. A função do sumo sacerdote é essa, levar do povo a Deus. Mas a função do profeta é totalmente diferente. A função do profeta é trazer de Deus ao povo.
A função do profeta é ter o seu ouvido aguçado para ouvir de Deus e orientar ao povo. E sabendo disso, irmãos, hoje nós estamos aí, quem fez uma faculdade ou busca, o que mais tem é curso de homilética, é curso daquilo, é isso, é aquilo, para que você possa aprender a falar bem, para que você possa usar a sua voz, a sua capacidade de convencer alguém, para fazer aquilo que você quer, para manipular as pessoas, para fazer as pessoas acreditarem em coisas que nem sequer existem. E Deus está dizendo: tem homens que estarão infiltrados entre vós, que até parecem ser ovelha, eles até se cobrem com roupa de ovelha, eles até olhando para ele, você vai dizer: mas que terno bonito, mas que saia longa muito bem colocada, se veste muito bem. Mas eu estou dizendo: cuidado, porque até Samuel errou quando viu o primogênito entrando, e quando ele foi ungir, eu disse: ei Samuel, porventura eu te falei alguma coisa? Tu está olhando para a aparência, porém eu olho para o coração do homem, e não andei que tu elegeste como rei. O meu Senhor, ele vai com uma visão muito além do que nós podemos imaginar. É nesse contexto que ele vai orientar as igrejas, dizendo: eu conheço as tuas. O que o homem não vê, ele conhece. O que ninguém está vendo, ele conhece. Quando tu está sozinho, talvez evangelizando, ninguém viu, mas ele disse: eu te conheço, eu conheço as tuas obras no secreto, eu sei o que tu está fazendo. Quando tu está naquela louça lavando, ou até mesmo quando vai se banhar, e as lágrimas começam a se misturar com a água do chuveiro, ele está dizendo: eu colho as tuas lágrimas e tenho a capacidade de separar das águas do chuveiro a lágrima que tu derramou, porque eu te conheço. E ele está dizendo: haverá falsos enganadores, falsos ensinadores, falsos profetas que dirão que ouviu do Senhor quando Deus não disse nada. Deus está dizendo, irmãos, infelizmente nós temos que abordar esse assunto. Quantos? Tem um profeta lá em tal lugar. Tem gente que cruza, irmão, estado para ver o profeta, sendo que Deus está dizendo: eu sou o Rei dos Reis, e eu te dei livre acesso ao meu reinado. Como aqui aprendemos com o Dr. João Paulo: busque a mim, fale comigo, me invoca, e eu tenho prazer de responder. Irmãos, a Bíblia vai relatar que Jesus está caminhando quando vem um homem e se curva aos pés do Senhor e diz: visite a minha casa porque minha filha está enferma. Irmão, Jesus podia estar indo para outro lugar, mas se alguém convida Jesus para entrar em casa, ele diz: parou tudo. Se você me convidou para entrar na tua casa, o convite está aceito. Está na hora da gente resolver a convidar a Jesus Cristo a entrar nas nossas coisas. Está no momento da gente tomar atitudes como daquele homem: eu vou me curvar porque eu também conheço o meu Senhor, e ele me diz tudo quanto buscar. E se eu estiver lá dentro da minha casa, no simplório quarto, seja um quarto de luxo ou um quarto cheio, sei lá, irmão, de tábua, não interessa. Jesus está dizendo: se você me buscar, não importa o lugar, eu descerei, falarei contigo, te orientarei, te ensinarei, e tu conhecerás que eu sou o Senhor e que pode vir. Glória a Deus. Cristo está dizendo: cuidado, porque muitos tentarão vos enganar, dizendo: Cristo está ali, Cristo está lá. Tem um profeta, eu costumo dizer, que revela mais do que hoje já faliu, a falida Kodak. É o profeta que revela tudo. A Fujifilm faliu e a Kodak faliu por conta desses profetas que revelavam tudo. Sendo que na verdade Cristo está dizendo: eu vos fiz sacerdotes e profetas. Eu partilhei o meu reino para convosco, para que vocês tenham o mesmo acesso. E há muitos irmãos, infelizmente, que acabam dizendo: olha, para você receber uma revelação tem um valor X, vou passar agora o Pix. Eu passo o Pix, você faz o depósito e eu trago a revelação. Acautelai-vos, irmãos, porque isso é como se fosse obra. Para Cristo é tido como obra de macumbaria ou feitiçaria. E Cristo está dizendo: acautelai-vos, porque muitos tentarão
e entrarão no meio de vós, e vão tentar vos enganar. Mas esse rei que eu vos falei, irmãos, ele teve entre nós e nos deu um manual para que possamos encontrar o seu reino. Glória a Deus. E ele está dizendo, cuidado com esses falsos profetas, disfarçado como lobos devoradores, que querem consumir todos vós. Afastai-vos, tomai cuidado. E ele vai dizer, é muito fácil você diversificar ou encontrar, é só você olhar para as obras. Aí Jesus vai fazer, entre aqueles que estão ali ouvindo o seu discurso, como é que pode um pé de espinheiro dar uva? A uva não dá em espinheiro. E ele vai dizer, não há possibilidade de um pé de algo que é um abrolho trazer figo. Ele está dizendo, se você examinar a vida destes, você notavelmente, Jesus está dizendo, não precisa nem eu revelar, basta vocês observarem. Não precisa do dom da revelação, basta ter a observação. Se vocês olharem os frutos, vocês conhecerão a árvore. E ele vai dizer, uma árvore má não pode dar bons frutos, como uma árvore boa não pode dar frutos maus. E ele está dizendo, pelo fruto da árvore se conhecerei. E Cristo está dizendo, estes homens que estão infiltrados, essas pessoas que estão infiltradas, dizendo que são profetas, quando você busca, como diz o meu pastor aqui, a capivara, a certidão de objeto e pé, vai ver que a vida egressa do camarada é triste. E Deus está dizendo, se afaste deles, tomem cuidado, porque são devoradores de ovelhas. E esse rei está nos ensinando, tome cuidado, cuidado, cuidado. Examine-se os profetas, examine-se os ensinadores, para que possam ver se os frutos dele são frutos que condizem com aquilo que ele está dizendo. E não obstante, ele vai dizer que estas pessoas se infiltrarão ao ponto de expulsarem os demônios, de operarem até milagres, e causar um alvoroço entre os homens e mulheres, dizendo, mas lá tem milagre, lá fulano fez isso, entrou com um conto de réis e hoje está bilionário, e a gente vai dizer, não, lá Deus está lá. Ora, isso já acontecera com o povo de Israel. Quando o povo foi levado a cativo por Nabucodonosor, o povo começou a ver o reinado prosperar e diz, opa, se o nosso Deus, que é rei dos reis, perdeu a batalha para ele, se o nosso Deus, que é rei dos reis, nossa terra, o templo de Deus foi devastado, e os objetos da casa do Senhor foram levados, ora, na verdade o maior rei é ele, vamos servir aos deuses dele. Segundo a história vai dizer que até bancos os judeus abriram dentro do seu cativo, foram cada vez prosperando, dizendo, não, aqui o que manda é Astarote, é Baal, e foram se infiltrando e servindo a outros deuses, até que Deus resolve se levantar e diz, nação, ei meu povo, vocês acham que eu não estou vendo que vocês estão ofertando a outros deuses? Eu não aceito esse tipo de culto, eu não aceito partilhar o meu reinado com outro Deus, e vou mostrar que eu sou o Senhor dos senhores, e eu sou o único rei, e vou fazer com que este caia e vá pastar nos campos com os animais, para entender que só há um rei, que só há um Deus, e fora dele não há outro. Esse é o meu e o teu Salvador. Cuidado, porque se for possível eles farão milagres que vão enganar muitos. Mas nós somos, sobre a nossa vida, a minha vida, a vida do meu pastor Marcos, pastor Maurinho, sobre a tua vida, você é um propulsor de milagre de Deus. O Marquinho é o representante do milagre dos homens aonde ele anda, porque aonde você passar, alguém vai olhar e dizer, aí vai um homem de Deus.
Ali está uma santa mulher de Deus. Como? Pela roupa, não pelos frutos. Quando ela fala, paz em meu coração. Quando Ele me aconselha, parece que Ele tem conselhos que ninguém tinha, porque o meu Senhor está revelando. O meu Deus está dizendo: vocês são os verdadeiros profetas que eu chamei. Mas muitos deles tentarão nos enganar. Mas o nosso rei nos deu um manual dizendo: eu vos ensino, eu vos chamei, para que busquem em mim sobre o meu reinado. Acautelai-vos, tomai cuidado, porque naquele grande dia, muitos deles vão querer se justificar, dizendo: Senhor, mas em teu nome operamos milagres, em teu nome fizemos coisas grandiosas. E o nosso Deus vai dizer: afasta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque Ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele é aquele que anda no meio da igreja. O nosso rei anda no meu coração, na tua vida. Você pode dizer: eu não vejo, mas Ele está contigo. Ele te guarda quando tu está deitado. Quando tu te levanta, Ele está dizendo: pode ir, porque o adversário até preparou um laço, mas eu já fiz ele retroagir por 7 caminhos. Quando tu está deitado, Ele está te guardando. O nosso Senhor tem sido o nosso orientador, para que possamos, irmão, ter a convicção que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do nosso Senhor e Salvador. Mas nesta noite eu trago boas novas, dizendo: se tu está andando pelo caminho estreito, se para ti a porta parece ser pequena, Deus está nos orientando: continue por este caminho, continue abrindo esta porta, porque muito em breve, oxalá que fosse esta noite, que o Senhor resolvesse tocar a trombeta e dizer: vai buscar o meu povo, porque é chegado o momento deles desfrutarem o reino que eu já preparei antes da fundação do mundo para os meus. Nesta noite, possamos ter essa consciência que você não serve a um rei, mas você serve ao Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. E Ele não é só um rei, Ele não é só o Senhor, Ele também é o teu amigo que está disposto a te ensinar. Ele que diz: é sobre vocês, vocês são os meus profetas, e sobre vocês tem uma unção tão grande, que vocês farão maiores milagres do que eu fiz. Irmão, Jesus ressuscitou Lázaro após 4 dias, mas sobre a minha vida e sobre a tua vida tem uma palavra de milagre. Jesus está dizendo: sobre vós, meus profetas, sobre esta igreja, aqui, irmãos, há uma fábrica de milagres, não para nós, mas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido entre os homens, para dizer verdadeiramente: Ele é o Senhor, Ele é poderoso, Ele opera milagre, Ele cura, Ele transforma, Ele pega o mais vil pecador e transforma em um homem responsável, alguém que tem credibilidade entre os homens. Ele pega aquele que não é e diz: eu colocarei assentado entre os príncipes, para saber que eu sou o Senhor, eu sou o Rei dos Reis, e que fora de mim não há outro Senhor, não há outro Rei. Eu quero que você saia daqui dizendo que, se alguém vos anunciar: lá tem isso, tem aquilo, diga: eu sou uma fábrica de milagres. Aleluia. Porque o meu rei disse que sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu optei em entrar por um caminho estreito, por uma porta estreita, mas sobre a minha vida tem paz, sobre a minha casa tem abundância do meu rei, sobre a minha casa Ele governa, sobre a minha vida Ele governa. Saia daqui com esta consciência de que este rei nos fez uma promessa, ainda que tem sido uma via muito estreita, ainda que
muitos têm nos levado a tentar entrar com michões nos nossos ouvidos, dizendo: eu vou para lá, eu vou para cá. Ele está dizendo: permanecei-vos fiéis, permanecei-vos fiéis, porque eu, na condição de rei, desci entre vós para vos ensinar e vos dar um manual, e vos fiz uma promessa de que eu estou retornando ao meu Pai. Mas eu não estou retornando só por retornar, não. Eu estou alargando o meu reinado. Eu estou construindo um reinado para que quando eu voltar, eu possa buscar a todos. E nesse reinado, irmão, oh aleluia, lá a gente não vai se precisar mais se preocupar com a Enel, com a conta da Enel. Não vai precisar mais pagar a luz lá, não. Por quê? Porque o profeta vai dizer: Ele é o sol da justiça que iluminará toda aquela cidade. Lá, irmãos, você não precisa se preocupar com a conta da Sabesp, não, porque lá tem um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Neste reinado do meu Senhor, não precisaremos ter preocupação com doença, não precisaremos de médico, não, porque iremos comer da árvore da vida e viveremos com Ele, reinaremos com Ele, para que Ele seja exaltado e glorificado entre os homens, e saiba que Ele é o Senhor e Rei dos Reis. Mas até que isso não aconteça, irmãos, tomem cuidado, acautelai-vos de todos aqueles que dizem que Jesus está ali, sendo que Ele habita dentro de ti, na tua casa. Que possamos entender que a porta estreita nos leva a Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe.